Ao longo da história, grandes gênios do futebol surgiram, e eles encantaram o mundo com seu talento e genialidade. E eles marcaram seu nome na história como os maiores jogadores da história do futebol, craques geracionais e icônicos. E nesse vídeo vamos conferir quem são os 10 maiores jogadores da história do futebol. E em 10º lugar, nós temos o Garrincha. Ele é um dos grandes craques da história do futebol brasileiro, e ele fez história com a camisa do Botafogo, mas principalmente com a seleção brasileira, onde ele foi essencial para o Brasil ganhar a Copa do Mundo lá em 62. E Garrincha ficou conhecido por sua incrível capacidade de driblar. No mano a mano, esse cara era quase que imparável. E em sua carreira, ele disputou 612 jogos e marcou 243 gols. E na 9ª posição, nós temos o Zidane. O francês foi um dos maiores gênios que já pisou em um campo de futebol. O cara tinha uma técnica e qualidade simplesmente surreais. E no seu auge, ele desfilava em campo toda a sua qualidade. E Zidane conseguiu vencer a Copa do Mundo de 98, após fazer uma atuação grandiosa contra a seleção brasileira. E ele conseguiu vencer também a Champions de 2002, onde, mais uma vez, ele jogou muito e foi decisivo. E Zidane, sem dúvidas, marcou seu nome como um dos maiores craques da história do futebol. E na carreira, ele disputou 710 jogos e marcou 156 gols. E na 8ª posição, nós temos o Franz Beckenbauer. O alemão é considerado por muitos o maior defensor da história do futebol. E ele marcou uma era ali no Bayern de Munique e também na seleção alemã. E só no Bayern de Munique, Beckenbauer venceu incríveis 3 Champions Leagues. E além disso, ele venceu também diversos outros títulos com a camisa do time alemão. E na seleção, ele também fez história, vencendo a Copa do Mundo de 72. E ele foi um cara revolucionário, porque além de jogar como zagueiro, ele também atuava como líbero, sendo um dos primeiros jogadores a fazer isso na história. E na carreira, Beckenbauer marcou incríveis 109 gols, surreal. E na 7ª posição, nós temos ele, Ronaldo Fenômeno. O brasileiro foi um dos atacantes mais incríveis que o futebol brasileiro já produziu. E ele no seu início, Ronaldo, tinha uma velocidade e força física surreais. E no mano a mano, esse cara era inacreditável. E mesmo Ronaldo não tendo atingido seu auge devido às lesões, ele ainda se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol. E na seleção brasileira, Ronaldo venceu a Copa do Mundo de 94, quando ainda era muito jovem. Ele venceu também a Copa do Mundo de 2002, onde ele de fato brilhou. Ronaldo colocou aquela Copa no bolso e mostrou ao mundo o gênio que ele era, ajudando assim a seleção brasileira a vencer o tão sonhado pentacampeonato. E na carreira, Ronaldo disputou 616 jogos e marcou incríveis 414 gols. E na 6ª posição, nós temos outro alemão, o Gerd Müller. Müller é considerado por muitos o maior atacante da história do futebol alemão, e no seu auge, esse cara era uma máquina de marcar gols. E no Bayern, Müller venceu a tão sonhada UEFA Champions League. E na seleção alemã, ele também venceu a Copa do Mundo. E em toda a sua carreira, ele marcou incríveis 735 gols, surreal. E na 5ª posição, nós temos ele, o gênio Maradona. O argentino foi sem dúvidas um dos maiores jogadores que o futebol já viu. O cara tinha um talento de outro mundo, e sempre que Diego entrava em campo, era garantido que ele daria show em campo, porque o cara era diferenciado. E um dos melhores momentos de sua carreira foi na Copa do Mundo de 86, onde Maradona jogou uma barbaridade e carregou a Argentina rumo ao bicampeonato, em uma Copa simplesmente fantástica do argentino. E após ganhar a Copa do Mundo, Maradona virou o ícone na Argentina e também no futebol mundial, se tornando um dos maiores de todos os tempos. E em toda a sua carreira, ele jogou 692 jogos e marcou 358 gols. Na 4ª posição, nós temos ele, Johan Cruyff. O holandês foi um dos jogadores mais revolucionários da história do futebol. Ele foi um atacante que atuava em várias posições no ataque, e em todas, Johan Cruyff destruía, o cara era demais. E Cruyff começou a fazer história atuando lá no Ajax da Holanda. O time holandês viveu um dos momentos mais vitoriosos de toda a sua história. Por lá, Cruyff venceu 3 Champions League de forma seguida e marcou seu nome dentro do time holandês. E após isso, Cruyff foi jogar lá no Barcelona, onde também viraria ídolo. E por lá, Cruyff ajudou o Barcelona a se reerguer e voltar a ser um grande time novamente. E o holandês acabou virando um dos grandes jogadores da história do clube. E em toda a sua carreira, ele marcou 368 gols. E ainda venceu a bola de ouro por 3 vezes, simplesmente genial. E na 3ª posição, temos o grande Cristiano Ronaldo. O craque português é, sem dúvidas, um dos maiores de todos os tempos. E foi no Real Madrid que CR7 construiu grande parte do seu legado. Foi lá que ele ganhou a maioria dos seus títulos e marcou a maioria de seus gols. E virou uma lenda do futebol mundial. Em toda sua carreira, Cristiano venceu a UEFA Champions League por 5 vezes.
O craque português também venceu 5 vezes a Bola de Ouro. E Cristiano Ronaldo é atualmente o maior goleador da história do futebol. O craque português marcou aí cerca de 874 gols em toda a sua carreira. E sem dúvidas, enquanto esse cara jogar, ele vai continuar marcando gols e sendo decisivo. Ele vai continuar marcando seu nome dentro da história do futebol, porque esse cara é uma verdadeira lenda viva. E na segunda posição nós temos ele, o grande Pelé. O brasileiro é para muitos o maior jogador de todos os tempos, por conta de seus grandes feitos no futebol. Com lances e jogadas únicas que jamais foram vistas naquela época, ele virou um ícone do esporte. E Pelé é o único jogador na história a vencer 3 Copas do Mundo, um feito simplesmente histórico e surreal. Tanto é que até hoje nenhum jogador conseguiu igualar esse feito. E como sabemos, Pelé jogou grande parte de sua carreira lá no Santos. Foi lá que o craque brasileiro construiu grande parte do seu legado no futebol. E também, na seleção brasileira, Pelé foi simplesmente insano. E ele foi um dos grandes responsáveis por fazer a seleção brasileira ser o que ela é hoje. E o legado deixado por ele é simplesmente inalcançável. E em toda a sua carreira, Pelé marcou incríveis 767 gols. Simplesmente Rei Pelé. Na primeira posição do nosso vídeo, nós temos ele, Lionel Messi. O jogador argentino é um dos mais geniais da história, e no meu ponto de vista, ele já passou Pelé como o maior de todos os tempos. Messi é um cara que possui domínio de várias facetas do jogo, e no seu auge no Barcelona, ele fazia coisas inacreditáveis. E ele foi essencial para o Barcelona ganhar tudo ali na era de Guardiola. E existe um Barcelona antes e depois de Messi. E só a Champions League, Lionel Messi venceu 4 vezes com o Barcelona. E ele foi essencial na maioria delas. E além disso, Messi é o maior artilheiro da história do Barça e também o maior ídolo do clube. E na Argentina, Messi venceu a Copa América em cima do Brasil em 2021. Ele também venceu a finalíssima contra a Itália. E para fechar, ele venceu a Copa do Mundo em 2022. Após uma grande final contra a França. E Messi também é o cara que mais venceu bola de ouro, com 8. E Lionel Messi também venceu mais chuteira de ouro na história, com 6. E em toda a sua carreira ele marcou 821 gols. Mas na opinião de vocês, quem é o maior da história, Messi ou Pelé? Me falem nos comentários. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para nos ajudar. Tamo junto e até o próximo vídeo.